paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor. O sábio Salomão, ao escrever a respeito desse tema, ele vai falar na mesma linha que nós falamos a respeito das ofensas, daquilo que o diabo faz para tentar tirar você da presença de Deus, ou até mesmo impedir você de entrar na presença de Deus. Porque o prazer do diabo, e eu acredito que também nos últimos dias que nós estamos vivendo, o propósito primordial de Satanás não é fechar as portas das igrejas. O propósito primordial do diabo não é que as igrejas estejam fechadas, é que as pessoas estejam lá, mas que a palavra de Deus já não seja prioridade no meio deles. Porque o próprio Jesus falou que é a palavra que nos limpa. E uma vez que nós damos crédito à palavra, Jesus disse que a palavra é uma semente jogada na terra, que é o nosso coração. Então quando você ouve a palavra, ela gera frutos em nós. Então o que o diabo faz? Ele tenta de certa forma contaminar as nossas vidas, a sua vida, para que você, ao entrar na igreja, você não consiga entrar na presença de Deus, e você não consiga sentir a presença de Deus, ouvir a palavra, se alegrar com louvor, se alegrar com a palavra. E desta forma ele tem levado muitas pessoas à morte, não a morte física, mas a morte espiritual. É por isso que todos os dias nós precisamos pedir para que Deus renove em nós o fervor de poder estar na sua presença todos os dias. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso quer dizer que para nós precisa ser um privilégio, um desejo, um fervor de poder estar na presença de Deus. O Salomão diz aqui que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira coisa que ele diz são olhos altivos. O que é olho altivo? É a soberba. Muitas das vezes as pessoas agem com soberba, com orgulho, com vaidade, e nós vemos que por causa da soberba foi que Lúcifer foi jogado do céu à terra. Ele disse: subirei ao mais alto céu, estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. E por isso ele foi derribado, jogado lá de cima para baixo, por causa do orgulho e por causa da vaidade. Tem um historiador que diz que nada nos assemelha mais ao diabo do que o orgulho. E para que orgulho? Se todos nós, quando morrermos, vamos para os 7 palmos de terra. Para que orgulho, se todos nós somos feitos da mesma matéria? Para que orgulho? Para que querer ser melhor do que o outro, se todos nós somos feitos do mesmo barro? Para que orgulho, se a Bíblia diz que diante de Deus não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, somos todos nós participantes do corpo de Cristo. Por isso que Jesus ensina no Evangelho, um ser submisso ao outro, um sujeitar ao outro, porque ele está dizendo: pode haver no meio de vocês hierarquia, mas vocês precisam aprender que diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais diante da presença dele. É o orgulho que derruba reis, como fez o rei Nabucodonosor. São o orgulho que faz pessoas perderem o que Deus deu. Quantas pessoas não recebem dons, talentos de Deus, e por causa do orgulho, de querer olhar os outros de cima para baixo, perdem. Quantos não são aqueles que o Senhor levantou, mas por causa do orgulho e da vaidade: não, eu sou, se eu não fizer não está bom, se eu não estiver não vai, se eu não cantar não vai. E aí Deus acaba rejeitando essas pessoas. Saul, o primeiro rei de Israel, tinha tudo para ser o melhor rei, mas por causa do orgulho, Deus disse para Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? É o orgulho que nos faz parecer com o Satanás, porque o orgulho corrói o homem e a mulher.
E todos nós que andamos nessa terra precisamos cuidar com o orgulho. Tem um ditado que diz: é muito fácil você desviar de várias acusações, mas difícil é o homem que se desvia de um elogio. É o elogio que derruba e coloca o orgulho em muitas pessoas. Porque às vezes a gente acha que tem, a gente acha que é, mas na verdade é o que Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. Aleluia. É a graça de Deus que nos usa. Por isso que quando nós somos usados, precisamos entender que somos ainda vasos feitos de barro. O que brilha é o que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor está dizendo que isto aborrece ao Senhor, são olhos altivos. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16 e o versículo é o 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína. A soberba vem antes da ruína. E a altivez do espírito precede a queda. O orgulhoso ele se torna soberbo porque ele diz: eu sou, eu aprendi. O pior problema hoje é isso. Eu sempre digo, torna a repetir: Deus não conta com as nossas, Deus não precisa de nossas habilidades. E Deus precisa da nossa disposição. Senhor, eu estou aqui. Deus quer contar com pessoas que aparentemente não têm, mas dizem: Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. E é isso que nos coloca como servos e servas de Deus. São vasos feitos de barro, e a excelência da glória, ela procede de Deus, ela vem de Deus. Provérbios capítulo 29, um pouquinho para frente, Provérbios 29 e 23. Amém. A soberba do homem o abaterá, mas com humilde de espírito obterá honra. O próprio Deus é que distribui dons e talentos aos homens, e isso Deus dá, não para que o homem se engrandeça, não para que o homem sinta-se orgulhoso, não. Tudo que Deus nos dá é para a glória de Deus. Paulo diz que por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso quer dizer que tudo que Deus nos dá é para a glorificação do nome de Deus. É por isso que o Salomão está dizendo que a soberba do homem, ela vai abater. O apóstolo Tiago disse: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Isso é entender que Deus, Ele olha para cada um de nós, e o próprio Jesus nos ensina o princípio de humildade. O próprio Jesus, sendo mestre e Senhor, nos ensina que nós, como seus servos, precisamos replicar isso em nós. E a humildade nos faz reconhecer o outro. É o que Paulo fala em Filipenses 2, que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo. Olha o que é interessante, Jesus mostrando que Ele realmente é Deus, mas Ele se humilhou. Ele está ensinando que os próprios discípulos, quando entram em contendas, Ele diz: quem quer ser o maior? Seja o seu serviçal. Ele está dizendo que se nós quisermos ser grande, a gente tem que se tornar pequeno. Porque para Deus é assim. Para Deus não é aquele que tem a maior patente, aquele que tem o maior, que foi colocado no cargo maior. Para Deus é quem serve mais. Quem está disposto a se submeter mais. Está difícil, porque hoje é difícil. Se submeter hoje é difícil. E é por isso que a palavra está nos ensinando, para nós sermos grandes no reino dos céus, nós precisamos primeiro ser os menores, para poder entrar no reino dos céus. É por isso que olhos altivos é algo que aborrece ao Senhor. Porque a soberba, não está dizendo que Deus vai abater, mas está dizendo que a própria soberba o abaterá. A segunda coisa que aborrece ao Senhor é a língua mentirosa. João capítulo 8. Acho o versículo 44. Repare que a gente olha para alguns pecados e a gente diz: esse pecado é terrível. A gente olha para o adultério, que é pecado diante de Deus até hoje, e a gente diz: nossa, o adultério é algo terrível. A gente olha para o homossexualismo, olha para outros pecados que a Bíblia condena, e a gente tem tendência em olhar para esses pecados e dizer: meu Deus, olha que pecado fulano cometeu. Só que olha só sobre esse segundo ponto aqui, a língua mentirosa. Como que Deus vê a mentira? João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que os fariseus estão chegando diante de Jesus, e um pouquinho antes, depois você pode ler na sua casa, eles vão dizer assim: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus começa a dizer para eles: vocês têm por pai o diabo, porque o diabo foi homicida. E o diabo fala do que é próprio, porque ele é pai da mentira. A mentira é um dos piores pecados, se a gente puder colocar nesse nível, porque é a mentira que nos associa a Satanás. Quando a Bíblia fala sobre mentira e verdade, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma vez livre do pecado, da mentira, a gente precisa se afastar dela, porque a mentira é a porta para todos os outros pecados. E quando a gente fala de mentira, não tem mentirinha, não tem mentira pequena ou mentira grande. Porque uma mentira, o mentiroso ele conta uma, daqui a pouco alguém vai constranger de não, isso aí não é verdade. Ele vai contar outra mentira para alicerçar aquela primeira mentira. Ele vai cada dia mais se afundando nos próprios pecados, porque o diabo trabalha desta forma. O diabo não precisa de um portão aberto, o diabo não precisa de uma porta aberta, o diabo precisa de uma fresta. Se você abrir esta fresta, ele entra e ele destrói. Por isso a Bíblia está dizendo que nós não podemos nos associar à mentira. Ei, meu irmão, seja um cristão verdadeiro. Todas as vezes que alguém vier e falar algo que não é verdade, barre isso, porque isso pode travar a sua vida espiritual. Deus não compactua com mentira. O nosso Deus é o dono da verdade. Seja o seu falar, Jesus disse, sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Sabe o que isso quer dizer? Você é luz, não se deixe contaminar com as mentiras que são das trevas. Você é luz, você precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Efésios 4:25, Paulo dá um estudo, um ensino à igreja de Éfeso, e ele dá vários exemplos aqui no capítulo 4 de Efésios. Deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixar a mentira e falar a verdade uns para com os outros. A verdade, ela precisa resplandecer em nós. Nós precisamos voltar a ser conhecidos como homens e mulheres que têm palavra. Porque o que o diabo está fazendo com o passar do tempo é tirar. Porque hoje a mentira, infelizmente, está impregnada em todos os pontos do nosso país. Está impregnada a mentira. E infelizmente o mentiroso, ele começa com uma pequena mentira, daqui a pouco ele mesmo acredita na mentira que ele está contando. Existem pessoas que se fosse ganhar se fosse uma profissão, estaria super rico, porque a mentira tem sido algo que ele faz com maestria. E aí o problema da pessoa que mente é quando ele vai falar a verdade, ninguém acredita. E aí a Bíblia está falando, deixar a mentira e falar a verdade cada um para com o seu próprio. O que eu acabei de falar, Jesus disse, seja o seu falar, se ensina não, que passar disso, para a maligna. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus ensina isso. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo que haja perda, haja prejuízo, e a gente comete pequenas mentiras. Quem nunca deixou de ir ao serviço e o patrão perguntou no outro dia, por que você não veio? Porque eu estava doente. Mentira. Se chegar o cobrador em casa, fala que o pai não está em casa, a mãe não está em casa. Mentira. São essas pequenas mentiras que se tornarão grandes amanhã. E que depois, o diabo, como eu disse, o diabo não precisa de um portão aberto. Só de uma porta, só de uma brecha. E ele entra. Por isso que Jesus falou que nós somos luz e sal. Porque uma vez que você recebeu a Cristo, você deixou as práticas da mentira. Agora você fala a verdade. E falar a verdade é ser luz. Falar a verdade é viver na luz. Falar a verdade é conhecer a luz. O pecado da mentira é tão terrível. Apocalipse capítulo 22, você pode ler comigo 22, 15. A mentira é tão terrível que Deus não compactua com ela. Mas é uma boa mentira. Não existe boa mentira.
Ah, mas é uma pequena mentira. Não é uma pequena mentira. Apocalipse 22:15. Estarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem, e os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. E, como eu falei, aqui estão todos os pecados que nós falamos. Ah, vocês, olha que pecado. Mas olha o que o apóstolo João termina falando. Ficarão de fora aqueles que praticam e aqueles que amam a mentira. Sabe o que isso quer dizer quando a gente mente para benefício próprio? Mas para Deus você pode mentir para as pessoas, mas para Deus está vendo. É por isso que é importante agradar a Deus. E é a mentira que nos afasta cada dia mais de Deus. É por isso que mesmo que haja perca, fale a verdade. Mesmo que você possa ter algum prejuízo, mas seja verdadeiro, porque Deus honra a verdade. Ele é a própria verdade. Porque uma vez que você está guardado pela palavra, uma vez que você está obedecendo e crescendo na palavra, a mentira vai fugir cada dia mais de você, ou você vai fugir cada vez mais da mentira. E aí, a Bíblia, quando você falar, é por isso que a Bíblia diz, e a Bíblia dá autonomia quando ele fala assim, que nós podemos orar no nome de Jesus, e tudo que nós orarmos, Deus vai conceder. E aí tem muita gente que diz, por que então que eu oro e Deus não dá? Por que eu peço e Deus não faz? É porque Deus não pode compactuar com dois tipos de fala, com a verdade e com a mentira. Quando você estreitar a tua vida com a verdade, quando você orar, Deus vai responder. Quando você falar, vai acontecer. Tiago fala, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, porquanto orou e Deus cerrou o céu por 3 anos e meio. Está dizendo, Elias era carne e osso como eu e você, mas ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele orou e Deus cerrou o céu e não caiu uma gota de água. Ele está dizendo, você é igual a Elias, mas para isso acontecer, para que haja poder nas suas palavras, que a sua palavra seja firme, que não haja mentiras na sua boca, que quando você falar aconteça, porque Deus se torna responsável por aquilo que nós falamos. É por isso que a nossa boca precisa proceder palavras de verdade, porque ficarão de fora aqueles que cometem ou aqueles que amam a mentira. Salmo 101, versículo 7. Deus não compactua com mentira. Esses dias nós estávamos falando, o pior de tudo isso é ter pastor que mente, é ter obreiros que pregam a palavra e que mentem. Sabe o que acontece? É que o diabo está enrolando muita gente com esses pecados que nós olhamos e achamos que eles são pequenos, só que são pecados. Salmo 101, versículo 7. São pecados que cada dia mais atrapalham a nossa vida espiritual. Por isso, Salmo 101, versículo 7. O que usa no engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firme para os meus filhos. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firmemente diante dos meus olhos. Sabe, é por isso que nós precisamos falar, como Paulo diz em Efésios, falar a verdade uns para os outros. Seja verdadeiro, seja pouco suas palavras, mas seja a verdade. Porque é a verdade que nos assemelha a Cristo. É a verdade que nos faz ser semelhante a Cristo. Por isso que nós possamos tirar de nós todo resquício de mentira. Porque como eu disse para você, às vezes temos o hábito de pequenas mentiras. Ah, mas isso não tem nada, isso não vai prejudicar ninguém, é só uma pequena mentira. E a gente vai criando esse hábito. Mas afaste de você a partir de agora. Comece a ser um homem e uma mulher de palavra, para que quando Deus te usar, as palavras que saírem da sua boca possam realmente acontecer e o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Por isso, deixar é mentira e falar é verdade. Terceiro ponto: o que aborrece o Senhor, olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Irmão, a justiça do Brasil, não só do Brasil, as pessoas dizem que a justiça é cega, e a nossa está cega faz muito tempo. Só que tem um Deus que é justo. Não adianta as pessoas acharem que estão enganando e vão fazer um monte de coisa e que vai passar impune.
os olhos de Deus. Zacarias 4:10 diz que os 7 olhos do Senhor discorrem em toda a terra. Isso quer dizer que Deus vê tudo. Deus vê tudo o que acontece. Deus é justo. Lembra quando o Abel veio trazer sacrifício juntamente com Caim? Eles vieram sacrificar diante de Deus. O Caim, a Bíblia diz que Deus não recebeu o sacrifício dele. Ele ficou irado, foi lá e matou o seu irmão. E a Bíblia diz que Deus chegou para Caim e disse: onde está teu irmão Abel? Eu sei lá, eu sou guardador dele. E ele diz o que? O sangue do teu irmão clama a mim dentro da terra. Ninguém viu, mas eu vi. E aí a Bíblia diz que Deus apareceu e ele disse que iria sentenciá-lo. Aí ele se arrepende. Senhor, andarei fugitivo para a sua face, e aquele que me encontrar me matará. O Senhor disse: não vai ser fácil assim. Você vai querer morrer e ninguém vai te matar. Você vai andar errante. Você vai andar, você vai viajar, e eu vou colocar uma marca em você. Sabe por quê? Porque o sangue de Abel clamava ao Senhor. O sangue inocente de Abel clamava por justiça. Os homens podem se fazer tapar os ouvidos para a justiça, mas há um Deus assentado no trono, e Ele é justo, e a justiça dele não falha. Os homens podem tapar os olhos e dizer: não sei de nada, mas há um Deus que não falha, há um Deus que é fiel, há um Deus que é justo e traz justiça. Então, meu irmão, vale a pena ser fiel a Deus, porque na hora certa, no momento certo, Deus trará justiça sobre a sua vida. Deus trará a vitória para você. Sangue inocente. Outra história, a Bíblia diz sobre Acabe. Acabe foi até Nabote. Nabote tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe. E a Bíblia diz que o Acabe chegou lá, olhou para a vinha, cresceu o olho altivo, e diz para Nabote: vende para mim essa vinha aí, quero fazer uma horta. Nabote diz assim: não posso vender a vinha porque é herança, eu ganhei de meus pais. E ele volta para casa com o menino mimado, vai jantar, não come nada, vai dormir. E a mulher chega a ele e diz: o que acontece? Eu fui lá comprar a vinha de Nabote, ele disse que não me venderia. E ela disse: come, porque amanhã eu vou resolver esse negócio. Amanhã você terá a resposta desse negócio. E a Bíblia diz que ela busca testemunhas falsas, e ela manda apedrejar Nabote. E ela diz para Acabe: agora vai e toma a vinha, porque ela é sua, Nabote está morto. Só que quando os homens pensavam que tudo estava debaixo dos panos, lá vem Deus, envia o profeta Elias e diz: quando Acabe chega para tomar a vinha de Nabote, o profeta Elias chega e diz: no mesmo lugar que caiu o sangue de Nabote, cairá o seu sangue e o sangue de Jezabel. Porque ninguém viu, mas eu vi, e eu trarei justiça sobre a casa de Nabote. Sabe o que é isso, irmão? Pode tentar fazer o que for escondido, dizer: não, ninguém sabe, eu prejudiquei alguém, mas ninguém sabe. A justiça de Deus não tarda e nem falha, ela chega na hora certa. Por isso que vale a pena ser fiel ao Senhor, porque Ele é o Deus da justiça. As mãos que derramam sangue abominam o Senhor. O coração que maquina pensamentos viciosos. Provérbios 4:23. Aleluia. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. De todas as coisas que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Davi disse: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que o coração, ele precisa estar guardado pela palavra. Nós agimos e reagimos rapidamente ao que acontece. A nossa mente é o nosso campo de batalha. É na mente que nós travamos a batalha, que nós temos que vencer. E é do coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, na mente pode vir os maus pensamentos, na mente pode vir as setas, na mente o diabo pode tentar oprimir você na mente. E o que acontece? O problema não é isso. O problema é quando esses pensamentos descem para o coração, e aí é dele que saem os homicídios, é dele que saem os pecados. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28
28, você pode achar para ler para nós. O pecado maior não é, às vezes, ter um pensamento que não agrada a Deus. O pecado maior é alimentar esse pensamento que é contrário à vontade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Jesus está ensinando aqui, quando ele está falando para os discípulos sobre a lei, ele está falando, ouviste o que foi dito pelos antigos, o que estava na lei de Moisés? A lei de Moisés dizia que não podia, ou que era pecado adulterar. Jesus está falando, eu porém vos digo, dando um novo mandamento: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, ele já cometeu pecado com ela. Ele está dizendo, qualquer que olhar, desejou, veio o pensamento, veio na mente, olhou, desejou, desceu para o coração. Isso quer dizer, o homem ou a pessoa vai fazer de tudo para satisfazer o desejo do seu coração. Quando vem os nossos pensamentos, o cristão precisa repreendê-lo. Quando vem os pensamentos que não agradam a Deus, clame o sangue de Jesus, repreenda, porque pode ser uma seta maligna para tentar fazer descer para o coração, e é do coração que precede as saídas da vida. O Jesus está dizendo para você poder entender melhor, Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês falam que não cometem adultério, mas o outro de vocês já está com má intenção com o próximo. Vocês falam que não mata, mas o coração está cheio de homicídio. E ele está dizendo, o Pai, Deus está vendo tudo isso, e como Deus é justo, Deus ele vai julgar tudo isso. É por isso que o coração que maquina pensamentos viciosos, veio o desejo, veio o pensamento que não agrada a Deus, e o coração alimentou, e a pessoa fará de tudo para realizar aquele desejo. A pessoa olhou um dinheiro que não é dele, olhou uma vez, olhou duas vezes, a terceira não passa. Por quê? Porque é um desejo alimentado. É isso que Deus está tentando nos ensinar, que a gente precisa resistir o mal, porque o diabo vai armar ciladas como estas aqui. Você vai dizer, mas você precisa de um dinheiro, eu preciso de um dinheiro para pagar uma dívida, amanhã alguém perde a carteira. Nossa, providência de Deus. Quem falou? Às vezes o diabo está armando uma cilada para você cair nessa, porque o que Deus dá, Deus dá. Quando Deus faz, Deus mostra por que fez. Quando você ora, Deus responde no coração, mas Deus não precisa de jeitinhos. O que Deus faz é perfeito. É por isso que nós precisamos cuidar do que está sendo maquinado em nossos corações, porque pode isso atrapalhar nós buscarmos a Deus. O que Jesus está falando sobre a cobiça é que, no caso, a pessoa teve o pensamento, foi aprovado por sua mente e criou uma reação que foi a cobiça. E é a cobiça que faz muitas pessoas perderem a sua salvação. Alguns dos irmãos Denilson pode ler para nós Mateus capítulo 15. Lê para nós o capítulo 15, versículo 18, versículo 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e isto que contamina o homem, porque o coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha só o que ele está falando, tudo isso aqui que ele falou procede do coração. É por isso que a gente precisa, além de pedir para Deus guardar o nosso coração, como o Salomão falou, a gente guardar também a nossa mente, pedir para que Deus guarde a nossa mente, porque virão pensamentos que às vezes não agradam a Deus. E você tem que resistir isso, repreender isso, para que o diabo não consiga te contaminar. Coração que maquina os pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Miqueias, capítulo 2, aqui tem que ser bom de Bíblia. Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Miqueias tem na Bíblia, tá? Tem muita gente que nunca leu esse livro, mas é um livro pequeno. Eu quero ver quem vai achar primeiro. Miqueias, capítulo 2. Mamília, deixou? Mamília pode ler lá para nós. Miqueias, capítulo 2. O versículo é 1. São livros pequenos, mas são muito importantes. Miqueias 2, 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva a praticam, porque está no poder da sua mão. Ai daqueles que maquinam o mal da sua cama. Ou seja, irmão, o homem sem Deus, ele não pensa duas vezes em prejudicar o outro.
A pessoa sem Deus não pensa duas vezes em maquinar o mal contra o outro, o mal patrão. Ele não pensa duas vezes em passar a perna nos funcionários. Mas a Bíblia ensina, como o irmão José leu esta noite, que Deus dá ensinos ali, falando sobre os homens e mulheres. Se você seguir o texto, ele vai dar ensino também aos senhores, aos servos, como eles têm que se comportar. Porque a Bíblia, o próprio Evangelho, vem para nos nivelar e fazer-nos ser justo, como justo é o Senhor. Se nós temos um Pai que é Deus, que é justo, por que a gente tem que ser injusto? Então nós temos que se assemelhar ao nosso Pai que é Deus. Jesus disse no versículo anterior que nós lemos, que o diabo é pai da mentira, e os mentirosos, e os fariseus eram mentirosos, estavam fazendo a vontade do Pai deles. Ou seja, nós que somos filhos de Deus, temos que fazer a vontade de Deus. E Deus é justo, tem que ser justo. Deus não se deixa escarnecer, Deus é justo. Por isso a Bíblia está falando, ai daqueles que intentam mal ou intentam iniquidade. Não importa se você foi prejudicado, se você é crente e foi prejudicado financeiramente, coloca nas mãos de Deus, ora, Deus vai dar o resultado, Deus vai trazer justiça, porque você tem um Pai que é Deus, Deus é justo. O homem pode dizer, eu vou enganar mais esse. Lembra da história de Jacó? Labão disse, vou enganar mais um trouxa, enganei 7 anos, enganei 14 anos, mas o Deus que é justo, Ele deu a Jacó muitos bens, muito mais do que Labão. Quando Jacó saiu da casa de Labão, Jacó era 10 vezes mais rico do que Labão. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Se você for fiel, Deus é justo. Ninguém vai poder, por mais que as pessoas tentam enganar, mas Deus é justo. Deus prega a justiça, porque você é filho de Deus. A pés que se apressam para correr para fazer o mal, é o que não agrada a Deus. Segundo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 4, nós vamos ler mais esse texto, que fala sobre os dias que estamos vivendo. Irmãos, os dias são terríveis. Nós vivemos dias onde o próprio texto, um pouquinho para frente eu vou falar sobre isso. As pessoas sem Deus, elas não têm nenhum tipo de amor. E às vezes até alguns crentes não têm nenhum tipo de amor. Trapaceiam, enganam. Mas agora o que a Bíblia diz, que o que acontecerá nos últimos dias, nos dias que estamos vivendo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos do 2 até o 4. Amém. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Parece que Paulo está falando a Timóteo, parece que Paulo está olhando o ano 2023 e está escrevendo. Porque nunca se encaixou tanto na história essa palavra que Paulo está dizendo como nos dias de hoje. Homens avarentos, amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, avarentos, incontinentes, desobedientes a pai e mãe, e uma lista extensa. Porque é mais ou menos assim, tem aumentado isso. Mas a preocupação de Deus não é lá no mundo. A preocupação de Deus não é que o mundo está desse jeito aqui. A preocupação de Deus, como que nós como igreja estamos? Como que nós estamos trabalhando? Como que nós estamos andando? Como que nós estamos nos portando? Porque nós ainda somos luz. Nós ainda somos sal. Então não importa o que o outro lá fora, que o ímpio lá fora faça. Ele não tem princípio, ele não tem obediência. Ei, mas você tem. Você tem um Deus, você tem um Pai. Nós temos regra, nós temos que obedecer a palavra. É por isso que nós precisamos a cada dia dizer: Deus, me ajuda a eu ser diferente no meio de um mundo onde muitas pessoas querem fazer suas próprias vontades, onde as pessoas querem sempre ganhar lá fora, mas que eu seja diferente. Porque eu não sou igual ao mundo. Foi lido ontem em Hebreus 12 que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Isso quer dizer que nossas obras, onde você vai, alguém vai observar você. Como que você é? Como que você se porta? O que você fala? Como que você se comporta? O mundo vai olhar isso. Paulo está falando que todos esses pecados aqui, eles são raízes do amor próprio. O amor próprio que o evangelho do coach tem pregado hoje.
Os coaches que têm ganhado fama hoje, aqueles que sentam na cadeirinha e colocam lá e começam a falar aquelas palavras doces, é aquele que você gosta? Pois é esse povo que prega, que tem introduzido na igreja heresias, eles têm colocado a palavra de Deus, muitas das vezes para o homem, como dizendo, ame a si mesmo e aborreça o teu irmão, ame a você, pense em você, busque por você, e aí tudo vai ser mil maravilhas. Ei, meu irmão, o evangelho nunca foi sobre mim, o evangelho nunca foi sobre eu ser ou querer alguma coisa, o evangelho sempre foi que eu preciso amar a Deus e amar o próximo, eu preciso mostrar que eu amo a Deus, e como eu faço isso? Me dedicando a Ele, mas também amando ao próximo. O amor próprio é esse amor que Paulo está dizendo aqui, homens amantes de si mesmo, homens que amam a si mesmo, ou seja, para eu me beneficiar, eu engano, para eu me beneficiar, eu distorço o evangelho, para eu me beneficiar, eu distorço a palavra, porque hoje nós temos muitos teólogos que eles leem a Bíblia, estudam e tem um monte de diploma, mas eles distorcem o evangelho a favor de si mesmo. É por isso que todos os dias eu falo e repito, aprenda, conheça o evangelho, conheça a Bíblia e ninguém mais vai te enganar, conheça as escrituras e pode vir quem for. Quando você conhece o evangelho, começa a ler a Bíblia, as pessoas podem tentar distorcer o evangelho, a palavra, mas você conhece a Bíblia. É por isso que é importante, leia a Bíblia, não deixe de praticar a leitura da Bíblia, porque aí ninguém mais te engana, porque haverá homens amantes de si mesmo, e é o que a gente tem visto nos dias de hoje. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras mentiras, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a condenação e a sua perdição não dormir. Olha o que Pedro está dizendo, que nos últimos dias muitos farão negócios de vós. Para muita gente, igreja se tornou uma empresa. Para muita gente, igreja se tornou um lugar de ganhar dinheiro. E infelizmente é o que Paulo está dizendo, farão um negócio de vós. Tinha um pastor que vendeu a igreja, o templo e os irmãos juntos. Farão um negócio de vós, como se a igreja fosse nossa, como se a gente... E é o que Pedro está dizendo, que tudo isso vai vir uma condenação, hoje ou amanhã vai vir, o preço vai ser pago. Só que ele está dizendo que nós temos que cuidar porque muitos fariam. E isso, infelizmente, hoje tem aumentado, irmão. E como que você consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é verdade, o que é mentira? Aprendendo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Aí você vai conseguir discernir. É por isso que a gente precisa conhecer o que é, conhecer a palavra de Deus. Porque Deus é um Deus poderoso, porque o nosso Deus, Ele vai abrir o nosso entendimento para conseguirmos entender a palavra de Deus. Pés que correm ou que se apressam para correr para o mal. E a sexta coisa é a testemunha falsa que prefere mentiras ou que profere mentiras. De novo a mentira, né? Estou aqui falando de uma testemunha falsa que profere mentiras. Provérbios 19:9. Você quer achar aí? Levanta a sua mão. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. A falsa testemunha não ficará impune. Falsa testemunha, nos dias de hoje nós temos visto aumentar isso. Porque as pessoas, elas... Lembra que eu falei sobre a vinha de Nabote? Depois, se você quiser ler, está em 1 Reis, capítulo 21. Para que a Jezabel mandasse matar Nabote, ela comprou 2 testemunhas. Ela pagou 2 testemunhas. E ela disse para eles, vocês vão falar que vocês viram Nabote blasfemar de Deus e do rei. Vocês vão falar, eu vou pagar vocês vão falar. E foi isso que aconteceu. As testemunhas chegaram diante dos homens e com Nabote disseram, nós ouvimos ele blasfemar de Deus. Sabe o que acontece com Nabote? Nabote foi apedrejado. Só que eu disse que Deus é justo, e a falsa testemunha não ficará impune. 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. Você quer achar rapidamente?
1 Reis, olha só o fim. Olha só o fim daqueles que se levantaram de forma mentirosa para benefício próprio. 1 Reis 21, 19. E fará-lhe a dizer, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe a mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberei também o teu próprio sangue. Olha só como que Deus trata a justiça, como que Deus é justo. Todo mundo, as pessoas estavam achando, não tem nada a ver, ninguém viu, ninguém sabe. Mas Deus enviou um profeta que diz, vai acontecer isso e isso. Porque Deus é justo. A Bíblia diz que também sobre Jezabel, o Senhor disse que os cães comeriam Jezabel junto ao antemuro de Gisrael. E isso aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Um dos 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Dás falso testemunho contra o seu próximo. Um dos mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Deus é tão justo que nas leis cerimoniais, leis morais, e aqui as leis morais, no capítulo 20, ele coloca mandamentos concernentes, 5 deles concernentes a Deus, relação entre o homem e Deus, e 5 deles relacionamento entre o homem e homem, ou pessoa a pessoa. E uma das leis, ou dos mandamentos morais eram esses, para não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É por isso que nós precisamos cada dia mais falarmos e sermos verdadeiros. Lembra quando o Estevão começa a pregar o Evangelho? A Bíblia também diz que eles não conseguiam olhar para ele, porque as palavras dele eram palavras pesadas diante do olhar deles, porém eles não conseguiam olhar e muito menos falar contra o que ele estava pregando. E assim também, da mesma maneira, o texto diz que eles arrumaram testemunhas falsas, dizendo que Estevão havia falado contra Moisés e contra a lei do Senhor. E o que acontece com Estevão, o mesmo que acontece com Nabote, é apedrejado. Só que Deus é justo. E todos aqueles que fizeram o mal, com certeza, pagariam por aquilo que fizeram. O 7º pecado que a Bíblia diz que a alma do Senhor abomina, é o que nós vamos falar agora. Testemunha falsa, o 7º pecado, o que semeia contendas entre os irmãos. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O que é semear contenda? Contendas é rixas, contenda é discussão, contenda é discórdia. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Olha só, o homem perverso instiga a contenda. A Bíblia nos chama, lá em Mateus capítulo 5 alguma coisa, nos fala que bem-aventurado, foi falado, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores que Jesus está dizendo é aquela pessoa que traz e que porta também a paz. O pacificador é aquele que entende, é aquele que auxilia, é aquele que ajuda, é aquele que está cada dia mais buscando a Deus, para que Deus venha nos unir cada vez mais. Quando Paulo fala que nós somos um corpo, Paulo diz que nós somos membros de um corpo, e por isso que Satanás tenta nos separar, dividir. É por isso, meu irmão, que todo dia eu e você precisamos orar e pedir a Deus para que todo mal, toda contenda, divisão, ira, porfíria, inveja, ciúme, tudo isso que tenta se infiltrar no meio da igreja, nós temos que orar e repreender para que não aconteça, para que não tenha poder no nosso meio. Mas para isso nós precisamos nos submeter à palavra, porque a intriga, a contenda, ela divide. Se você leu, ou se você está lendo, ou se você vai ler, você lê a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo a 1 Coríntios, 2 Coríntios, você pode ler, parece que Paulo está falando para a igreja de hoje. Se lá naquele tempo a igreja tinha problema, e olha que Paulo não era o Paulo de hoje, que não tem sabedoria nenhuma, não, era um Paulo formado, um Paulo cheio de Deus, um Paulo que tinha todos os dons espirituais,
espirituais, ele já perdeu até os cabelos da cabeça por enfrentar igrejas com problema. Imagine nos tempos de hoje. Mas o negócio é o seguinte: nós temos que ser a diferença. Eu e você temos que fazer a diferença. Os problemas vão existir, as dificuldades vão existir, mas quem nós somos diante disso? Nós precisamos, como o texto diz, ser pacificadores. Repare que nós, como seres humanos, nossa carne, nossas vontades humanas sempre é para fazer o nosso querer. Nós temos dificuldades de reconhecer os outros. E aí a gente muitas das vezes abre brechas para que Satanás opere. Só que Deus está nos chamando de pacificador. Aquele que tem paz, aquele que porta paz. Deixa eu perguntar como você reage quando alguém chega no teu ouvido e diz: você sabe o que fulano de tal falou? Você sabe o que fulano de tal fez? O diabo trabalha dessa forma. Sabe por quê? Porque ele sabe que há uma porta muito grande aqui. Porque todos nós somos curiosos por natureza. Diga para alguém: eu preciso falar com você. A pessoa nem dorme de noite, porque não sabe o que você vai falar. Porque a gente é curioso. E o diabo usa isso. Nem te conto o que eu subi. A pessoa nem come direito, porque ela quer saber. E aí o diabo usa essa porta. Para quê? Para causar a contenda, para causar a divisão, para causar muitas das vezes a discórdia. E isso, infelizmente, é algo que não é que Deus aborrece, é o que Deus abomina. Porque, como diz o texto que nós acabamos de ler, o homem perverso instiga a ira. Meu irmão, como nós somos o corpo, tudo que trabalha para a divisão do corpo. Paulo é tão claro, se eu não me engano, em Gálatas ele diz: meus irmãos, se vier um anjo do céu e pregar para você outro evangelho, não receba, porque é anátema. Ele está dizendo: cuidado, porque o diabo pode se apresentar de várias maneiras para dividir o corpo, mas você tem a palavra, você é alimentado pela palavra, você está bebendo da palavra, você está comendo da palavra. Então use a palavra de Deus para causar, para que as pessoas venham a cada dia mais se unir, se apegar um ao outro, para que o corpo esteja curado, para que o corpo esteja sarado, que eu e você sejamos como a parábola do bom samaritano. Aquele que carrega azeite e vinho é aquele que pode curar a outros, aquele que pode estender a mão para outro, aquele que vai dizer: eu posso te ajudar, eu vou te ajudar, ao invés de nós muitas das vezes criarmos situações que não vão agradar a Deus, porque nós precisamos. Porque Jesus nos chamou para ser pacificadores. A Bíblia fala sobre 3 homens: Coré, Datã e Abirão. Números, capítulo de número 16, se você quiser achar para nós lermos. Você vai ler só o capítulo 16 de Números, versículo 3. O que acontece, a história aqui, é que a Bíblia diz que Deus levantou Moisés, Arão, e depois levantou os sacerdotes. Só que olha o que acontece em Números 16, versículo 3. Amém. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e eles lhes disseram: demais e já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Ele dizia assim: mas todos nós somos santos, todos nós, Deus fala com a gente, por que tem que ser Arão e Moisés? Eles são mais santos que nós? Não, esse negócio é diferente. E diz o texto que eles juntaram 250 pessoas e concordaram com a ideia deles. Só que quando eles chegaram diante de Moisés e diante de Deus, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés. E quando a Bíblia diz, Moisés fica irado com isso. Só que diz o texto que Moisés diz: se Deus fizer qualquer coisa, se Deus matar vocês de qualquer maneira, né, Deus? Mas se Deus fizer uma coisa nova, vocês verão que realmente é Deus. E o que acontece? Logo após o texto, a Bíblia diz que
Deus abriu a terra e engoliu Coré, Datã e Abirão. Porque tentaram, de certa forma, persuadir a nação de Israel. A Bíblia fala também sobre os espias. Lembra quando Moisés envia 12 espias para espiar a terra de Canaã? A Bíblia diz que 10 deles voltaram e disseram: a terra é boa, mas tem gigante na terra. A Bíblia diz que a contenda deles foi tão grande que eles conseguiram persuadir uma multidão. E a Bíblia diz que, Números capítulo 13, versículo 32, se você quiser achar para nós, Números 13, 32, a contenda deles foi tão grande que o povo pensou assim: vamos voltar para o Egito, vamos voltar, vamos eleger aí alguém para levantar por nós, e será que ele vai nos dirigir para nós voltar para o Egito? Só que o texto diz que desses 12, 2 diz assim: não, o Senhor nos deu a terra, vamos avante, vamos avançar, porque a terra é nossa, Deus vai nos dar vitória. Olha só a contenda que eles causaram, Números 13, 32. Assim espalharam notícias falsas a respeito da terra que havia espionado. Eles me disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vivem lá são muito altos. Amém. Olha só como que eles tentaram persuadir o povo de Israel para voltar. Só que Deus, a Bíblia diz que Deus apareceu a eles. A Bíblia diz que Deus se manifestou a eles. Sabe por quê? Porque o nosso lugar, o que Deus prometeu, o que Deus prometeu para você, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O que Deus falou que vai acontecer, creia. Se alguém chegar em você e dizer: irmão, é difícil, acho que não vai acontecer, repreenda, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O que acontece aqui é que essas pessoas que nós estamos falando aqui, tentaram de certa forma tirar eles do propósito de Deus, do projeto de Deus. E você que está aqui, Deus te colocou, Deus te deu algo nas tuas mãos, Deus tem propósito, Deus tem projeto com você. Virão lá de fora conversa, virão de lá de fora pensamento para fazer você parar, para fazer você desistir, para fazer você desistir de tudo. Mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que falou para você. A vontade de Deus é esta. É por isso que o texto está dizendo aqui que Deus se manifestou. Porque o que Deus tem para cada um de nós é algo maravilhoso, é algo soberano. Às vezes você ora, e a gente pode falar isso, você ora, nós buscamos a Deus, oramos, pedimos a Deus. Tantas promessas Deus tem, mas às vezes damos ouvido para alguém lá de fora que não tem a mesma fé que você tem. Damos ouvido às vezes para um ímpio que não tem visão de Deus. Damos às vezes ouvido para alguém que não tem comunhão com Deus lá fora, que não ora, que te desvia do foco, que te faz você repensar naquilo que você está crendo. Você está na campanha, você está orando, você está jejuando, foi levantado um propósito, você está na luta ali, de repente vem alguém lá de fora e começa a tentar jogar palavras no teu coração que você não vai vencer, que não vai dar certo, e aí você dá mais ouvido para essas palavras. Só que Deus é responsável pela palavra. Então se você crê na palavra, você vai chegar onde você tem que chegar, porque Deus Ele é fiel. Deus Ele é fiel. Por isso, meu irmão, minha irmã, persista. Não permita, rejeite todo tipo de conversa que não edifica. Paulo diz para Timóteo: evita pensamentos, evite falatórios, porque não está gerando crescimento em ninguém. Paulo está dizendo que você precisa edificar a si mesmo. Você precisa evitar certas coisas, certos grupos, certas redes sociais, certas conversas, certos tipos de relacionamento, porque não está progredindo a tua vida espiritual, porque Deus, Ele é Senhor de tudo, e o que Ele quer é olhar para nós e ver um coração limpo. Como nós podemos levantar as mãos sem ira, sem contenda, como nós podemos vir aqui e cantar tem belos hinos que falam sobre Deus, sobre a presença de Deus, e tudo que o diabo quer é impedir você, meu irmão, minha irmã. E como ele faz isso? Às vezes com conversas, às vezes com pensamentos. Rejeite isso. Comece a trazer o que edifica a tua vida. Comece a se alimentar por
por aquilo que edifica. O que edifica a palavra de Deus, o que edifica a oração, o que edifica é o bom testemunho. Quando você buscar fazer essas coisas, o seu prazer será de estar entre as pessoas, se reunir com as pessoas, ter paz com as pessoas. Virão dificuldades, é claro que vai vir, porque nós somos seres humanos. Somos falhos, é claro que sim, todos nós falhamos. Só que evite coisas que não geram crescimento em nós. Filipenses capítulo 2, versículo 14, para nós encerrar. Filipenses 2, 14. Meu irmão, quando o diabo tem achado brechas às vezes, mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer o que Paulo diz. Nós não temos aqui cidade permanente. Como José falou que está aqui hoje, não sabe o dia de amanhã. E alguém pode dizer, olhar para ele, mas eu também posso não estar amanhã aqui. Você também pode não estar amanhã aqui. E como você está vivendo? Como que você vive com a vida espiritual? É muito sério isso. Porque a gente não sabe. Eu estou novo. Deus às vezes chama a gente. Chama cada um no seu devido tempo. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. É por isso que é algo que abomina Deus. Porque o prazer de Deus é unir o corpo. O prazer de Deus é que nós tenhamos prazer de estar na casa de Deus. Em Gálatas, Paulo diz: eu ouvi dizer que tem contenda entre vós. Porque um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Parece que Paulo está falando para a gente, nos dias de hoje, né? Porque existe isso. Só que nós precisamos entender que, como Paulo diz, quem somos nós? Um plantou, o outro colheu. Mas foi o Espírito Santo, foi Deus que deu o crescimento. É por isso que tudo que a gente faz, o teu louvor, a forma que você serve, o obreiro que recepciona, o pastor que prega, o músico que toca, a irmã que recepciona, todos nós estamos como se fosse em harmonia para um só propósito. Não há esse aqui, não, é tudo como se fosse um motor que ele vai agir, que ele vai trabalhar, mas tem um monte de engrenagem que estão ali, ninguém vê, mas está ali, está trabalhando. Às vezes não tem ninguém que vem aqui, prega e canta, mas está lá orando. Às vezes não faz muita coisa aqui, mas está na casa, faz uma campanha, ora por alguém. Ou seja, todos nós somos iguais, fazemos parte de um só corpo. O que Satanás quer é quebrar a engrenagem, é dizer, olha, eu não te valorizo, não te dou valor, olha, podia fazer isso, aquilo outro, repreenda e diga, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou importante porque eu faço parte, não sou o maior membro, mas faço parte do corpo de Cristo. Repreenda, não permita que Satanás enche o seu coração com coisas que não agradam a Deus, porque isso pode te impedir de entrar na presença de Deus e depois de entrar no céu. Diga, ore e entenda que você é importante. Cada um que está aqui é importante. Você é importante. Mas eu não canto, mas você é importante. Paulo diz que o membro mais menor, ele é útil como o maior. Quando ele está no corpo, ele é importante. Você tem um dedo do pé, eu já falei isso várias vezes, você bate o teu dedinho do pé na quina de alguma coisa. Dói o teu dedo do pé, dói o teu pé, dói a tua cabeça, dói tudo. É um dedo só. Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos membros. O mais pequenininho, mas se tiver no corpo, alguém vai sentir a dor dele, alguém vai sentir a necessidade dele. É isso que é ser um corpo, é isso que é entender a necessidade do outro, é isso que é entender que você vem aqui cheio de Deus para apresentar um louvor a Deus, e através do teu louvor Deus vai curar outras pessoas que estão ouvindo, através da tua palavra Deus vai sarar pessoas que estão doentes, Deus vai renovar pessoas que estão às vezes abatidas, porque todos nós trabalhamos para o mesmo Deus, somos filhos do mesmo Deus, todos nós somos importantes. Não deixe que o diabo fale ao contrário a você, que você faz parte. Então rejeite a falatórios. Eu disse aqui uma vez, repito,
Quando você sentir vontade de falar mal de alguém, pega um copo de água e toma a água. 10 segundos, vai passar a vontade. Ou quem gosta de chimarrão, toma um gole de chimarrão. Vai passar a vontade. Por quê? Porque vem isso, a gente é carne. E o diabo sabe, o diabo só fica de longe jogando as setas. Você viu? Não, não vi. Não vi e não quero ver. Você ouviu? Não, não ouvi e não quero ouvir. O que não me edifica, também não edifica, meu irmão. O que não me edifica. Se a gente levar para a vida o que Jesus falou, tudo vai mudar. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai primeiro. Se você levar isso para a vida, meu irmão, tudo vai mudar. Eu gosto que as pessoas me tratem bem. Trate os outros bem. Eu gosto, então faça isso antes de alguém fazer. Não espalhe. Chegue, homem, como Deus precisa achar em nós, homens e mulheres de Deus, que vão colocar os seus joelhos no chão por uma causa. E vão dizer, vamos orar por nossa família. O fulano tem um problema, vamos orar por ele. Vamos interceder por ele, vamos interceder por ela, vamos interceder por aquela pessoa que está lá no mundo, vamos interceder pela família do fulano. Meu irmão, isso tem um grande poder. Mas para isso a gente precisa fechar as brechas. O diabo é astuto, o diabo é estrategista, mas na igreja tem à sua frente o grande general que é Cristo e a vitória é nossa. Rejeite, porque isso pode te contaminar. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé nesta noite. Você é luz. Você foi chamado para resplandecer. Aleluia. Que as minhas palavras, que as palavras que saem da minha boca gerem paz para você.